Vamos começar então a nossa sessão, a mesa 12 da 18ª semana de estudos clássicos da FEUSP. Temos uma sessão de comunicações. Quem vai se apresentar primeiro é a Beatriz da Silva Pinto, com um trabalho intitulado A Mulher na Idade Média, um comparativo das representações nos slides da Secretaria da Educação do Paraná para o ensino médio e o novo ensino médio. A palavra está com você. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Beatriz da Silva Pinto, como já me apresentou. Eu venho da Universidade Estadual de Maringá, então sou de Maringá. Tenho a graduação em Artes Visuais, também pela UEM. E agora eu faço um mestrado com a professora Terezinha Oliveira, na área da História da Educação. A temática da pesquisa é a mulher na Idade Média, um comparativo das representações nos slides da Secretaria de Educação do Paraná para o ensino médio e para o novo ensino médio. Então, para vocês ficarem por dentro de como essa apresentação vai ser estruturada, inicialmente vou fazer uma introdução, então, da onde veio essa pesquisa, depois uma breve contextualização histórica, seguida das imagens e da forma como nós vamos analisá-las. Então, em conformidade com o Balicei, Stein e Álvares, nós acreditamos que, para além da aprendizagem da leitura e escrita e, eventualmente, conteúdos relacionados a outras áreas do conhecimento, as imagens disponibilizadas às crianças contribuem para o desenvolvimento da sua capacidade de percepção estética. Então, esses autores, eles pesquisam a infância e as imagens em relação à infância. Nós nos apropriamos das concepções deles nesse sentido e trouxemos para o ensino médio. Então, essa pesquisa ela começou a ser esboçada lá no segundo ano da minha graduação, durante a disciplina de metodologia de pesquisa. Se seguiu em uma iniciação científica, em que eu analisei, junto com o professor, os slides do novo ensino médio, que traziam a mulher numa perspectiva medieval. Essa pesquisa foi aprofundada em um programa de bolsa incentivo à arte. Então, além de analisar essas imagens, nós formulamos um novo material didático para as contrapor, né? E seguimos para um outro caminho no TCC, abordando para além dessas imagens na Idade Média, em uma perspectiva contemporânea. Então, para vocês terem uma dimensão, algumas imagens que nós encontramos foi a da Joana d'Arc e da Maria, por exemplo. Então, nós buscamos comparativos contemporâneos. Então, que imagem feminina se compara à representação da Joana d'Arc atualmente? Então, partindo dessas pesquisas, eu busquei nesse projeto de mestrado com a Terezinha, estamos buscando, né, esse projeto está em andamento, responder quais são as diferenças na representação da mulher medieval nos slides da SED do Paraná para o ensino médio e para o novo ensino médio. E aí, nesse sentido, nosso objetivo é diferenciar essas representações nos slides do ensino médio e no novo ensino médio após essa reforma na educação, né, com a Lei 13.456. Então, para contextualizar vocês um pouquinho, nós trazemos o Legoff. Ele diz que a Idade Média foi uma época marcada por avanços técnicos, como o moinho e o nascimento da indústria, e ele explica que a restrição da participação nas atividades do clero colocava as mulheres em uma posição inferior aos homens. E o Aristóteles, ele acaba trazendo uma contribuição nesse sentido, ao dizer que as mulheres, elas são machos defeituosos, se eu não me engano, ele usa esse termo, ao dizer que elas não têm a mesma liberdade que um homem, né, liberdade de pensamento e tudo mais, e elas se assemelham aos escravos na época. E partindo desse pressuposto, a Glória Maria Pratas, ela diz que a religião, nesse contexto da Idade Média, ela legitima as funções de gênero, e que a arte medieval, ela costumava ser ser financiada pelo clero e utilizada para educar pelas imagens.
Então, nossa preocupação é como essa educação está acontecendo e que tipo de representação está sendo usado. Para pensar a representação, nós buscamos o autor Stuart Hall, e ele diz que a representação significa utilizar a imagem para expressar algo sobre o mundo ou representá-lo a outras pessoas. E ele complementa dizendo que para que uma existência seja legitimada, é criado um discurso para dar esse suporte. Então, a ausência desse discurso também significa algo. E é uma coisa que nós discutiremos, discuti no meu TCC e trago novamente nesse projeto. Então, para que vocês compreendam de onde essas imagens vieram. A CED, ela criou um material de apoio para os professores do ensino médio. Esse material, ele é um drive com todas as disciplinas, e daí você clica na disciplina, aparece uma pasta com vários PDFs, e aí nesse PDF, imaginem comigo, uma tabela com o conteúdo, o objetivo, a competência da BNCC, que vai ser trabalhada na aula, e algumas atividades extras, então questões, videoaulas, e aí trazem também slides que esses professores podem utilizar. Isso acontece desde antes da reforma do ensino médio, mas com a reformulação do material e da estrutura do ensino médio, eles começaram a ser um pouco mais enfáticos no uso desse material de apoio. Então, os dois levantamentos imagéticos que foram feitos, eles utilizam do material do primeiro ano do ensino médio, e é um levantamento que engloba o trimestre inteiro. Então, em 2021, antes da reforma, tem 15 imagens que se referem à mulher no período medieval. E em 2022, com a reforma, esse número cai para 4 imagens. E eu digo que inicialmente foi possível identificar essas imagens, por quê? Trouxe algumas de exemplo. Vocês reparem que não existe nenhuma referenciação para as imagens aqui. E é assim que elas aparecem nesse material didático. Não tem a data em que ela foi produzida, a técnica, ou porquê autor, a imagem. No caso do ensino médio de 2021, essas imagens elas são acompanhadas por textos explicativos sobre a Idade Média. Mesmo que elas estejam ali ilustrando o período, elas ainda são acompanhadas por esse material didático. Já no caso do material após a reforma, essas imagens elas aparecem em aulas de nivelamento, e elas não são acompanhadas nem por referenciação de autor, fonte, nem por textos escritos sobre a Idade Média. Geralmente são questionamentos ou frases soltas sobre a Idade Média. Então, para fazer esse levantamento e essa distinção das imagens, inicialmente foi uma questão estética, né? Para identificar os traços medievais. Em seguida, foi feita uma busca de imagens no Google para encontrar alguma referenciação para elas. Perdão. E aí, como elas vão ser analisadas? Utilizando o método Image Watching, desenvolvido pelo Robert Ott em 1997, em que o autor diz que o ensino de arte necessita de um processo sistemático de aprender a ver, observar, pensar criticamente ou investigar a respeito da arte nos museus. E aí ele desenvolve 5 etapas para isso. Então, a primeira é o descrevendo, em que você vai observar a obra e descrever as características principais. Então, tem o amarelo, tem azul, tem uma linha curva, tem uma forma triangular, e em seguida tem o analisando, em que você tenta criar algum sentido para essas características. Então, será que essa cor ela cria uma hierarquia na imagem? Será que a posição que essa forma está no contexto da estrutura diz algo? E aí, em seguida, tem o interpretando, que é para realmente compreender essas
noções tidas anteriormente, e o autor ele vai trazer a fundamentação teórica só na quarta etapa. Então, depois de fazer todo esse processo que você vai em busca de uma fundamentação que explique essas imagens. Por último, ele sugere que seja feita o revelando, que é uma produção artística acerca da temática, como se fosse um meio de sintetizar esse aprendizado. No caso, seria a escrita da dissertação. Nós esperamos evidenciar as potencialidades e fragilidades dos materiais, além de legitimar a relevância da presença da Idade Média na educação, porque vocês reparem que em 2021 tinha 15 imagens, em 2022 cai para 4 imagens, e em 2024, que eu fiz esse levantamento para ver se seria possível utilizar um material mais recente, já não tem nenhuma imagem sobre a Idade Média no material do primeiro ano. Trouxe um segundo ponto que, como eu mencionei que esse projeto ele está em processo de andamento, né? Ele sofreu um afunilamento já. Conversando com a minha orientadora, nós decidimos afunilar em busca das iconografias marianas. Então, o uso da representação da imagem de Maria para a formação de uma identidade virtuosa. Então, como eu mencionei, a igreja, ela produzia as imagens, ela financiava, e utilizava para educar as pessoas da época. Então, nós vamos pesquisar as mulheres do período medieval, compreender como essas imagens serviam para educá-las, e daí sim trazer para a educação atual. Então, como isso aparece no ensino médio e no novo ensino médio. Essas aqui são as minhas referências. E eu gostaria de agradecer à Faculdade da Educação da Universidade de São Paulo por incentivar esse evento e organizar tudo. E também pela atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Parabéns pela apresentação. Então, nós vamos ter a minha apresentação agora. O trabalho que eu propus na Semana de Estudos Clássicos se chama, por enquanto, né, porque acho que eu pretendo desenvolvê-lo, Exercícios Heréticos com a Inteligência Artificial, escrevendo ficção e não ficção. A propósito, eu ia começar pensando na produção de simuladores de linguagem natural pela literatura, quando a literatura já prevê isso. Mas eu quero começar por um comentário que foi feito na semana passada, na Feira do Livro de São Paulo, no dia 19 de junho, pelo escritor espanhol Jorge Carrión. Jorge Carrión disse o seguinte: isso gerou uma polêmica danada na feira, né? E está se desdobrando no debate nos jornais. Se o que você faz pode ser feito por inteligência artificial, ou seja, escrever um livro de ficção, não faz sentido. O que o Paulo Coelho faz não faz sentido. Tá? Então, ele está associando a escrita do Paulo Coelho a uma escrita mecanizada, maquinizada, não é? Claro, ele toma o Paulo Coelho como exemplo do que poderia ser uma produção em massa. Acho que não é o melhor exemplo, porque o Paulo Coelho, até que comparado com outras coisas, outros produtos, é de alta qualidade, né? A minha ideia é começar pelo 1984, do George Orwell, não é? Cujo nome era Eric Blair, né? O protagonista do romance, Winston Smith, ele trabalhava no Ministério da Verdade, né? Que, pelos lemas da nova língua, verdade é mentira, não é? Que fazia Winston Smith? Ele se ocupava de corrigir os registros nos arquivos sobre o passado. Em particular, revendo as notícias do Times quando era preciso ajustar o passado às urgências provocadas pelo presente. Ou seja, quando um fato não interessava mais que fosse visto naquela versão,
o Winston reescrevia, mas ele ainda reescrevia à mão, era a intervenção dele que ajustava uma notícia que tinha saído há 2 anos atrás para ela corresponder com o fato do presente que tinha sido alterado. Mas no mesmo ministério tinha um outro setor, um setor que produzia literatura e outros produtos culturais para o entretenimento do público, onde trabalhava a Júlia, né, a principal personagem feminina, com quem o Winston vai travar conversação, etc. Qual era a função da Júlia? Era consertar e fazer a manutenção de aquilo que é chamado de máquinas de escrever romances. Eu vou citar um trecho, né? É mais ou menos no comecinho do romance, né? Um trecho que descreve como funcionava esse setor, né? E trabalhava com inteligência artificial. Diz assim o livro do Ouro. O Departamento de Registros era, no fim das contas, apenas um ramo do Ministério da Verdade. E seu trabalho principal não era reconstruir o passado, mas fornecer aos cidadãos de Oceânia jornais, filmes, livros didáticos, programas de telenovela, peças de teatro, romances, com todo tipo de informação, instrução ou entretenimento inimaginável, de uma estátua a um slogan, de um poema lírico a um tratado biológico, de um livro de alfabetização para crianças a um dicionário novilíngua. E o ministério não tinha só que suprir as diversas necessidades do partido. A sociedade era dividida entre os que eram do partido e o restante do povo, né? Mas também replicar toda a operação num nível inferior em benefício do proletariado. Havia toda uma cadeia de departamentos separados que lidavam com literatura, música, teatro, entretenimento para o proletariado em geral. Neles eram produzidos jornais da pior laia, quase sem conteúdo, exceto por esporte, crime e astrologia. Romances populares por sensacionais 5 centavos. Filmes repletos de cenas de sexo e canções sentimentais que eram totalmente compostas por um tipo especial de aparelho conhecido como versificador. Havia até mesmo uma subseção inteira, conhecida em nova língua por pornodiv, responsável pela produção do tipo mais vil de pornografia, que era expedida em pacotes lacrados e que nenhum membro do partido, a não ser aqueles que trabalhavam nela, tinha permissão para ver. Vejam lá, então, o Orwell, em 1948, já trabalhava com essa ideia da inteligência artificial que ia produzir literatura, produzir teatro, né? Produzir filmes, etc, etc. Né? Então, não se trata de algo que não tivesse, que já não esteja sendo imaginado há bastante tempo, não é? Quando surgiu a versão mais difundida do ChatGPT, que foi a versão 3, né, que se tornou disponível para o público todo, vários pensadores, escritores e jornalistas começaram a falar sobre aquilo e as possíveis consequências, etc. Então, eu vou pegar alguns, né? Eu vou pegar, por exemplo, o Manuel Castells, que é alguém importante para nós, né? Que tem discutido muito as questões da contemporaneidade. Ele publicou em março de 2023, pouco tempo depois do lançamento da versão 3 do ChatGPT, no jornal espanhol La Vanguardia, um pequeno texto intitulado Castells, o que não penso sobre o ChatGPT. O não está entre parênteses, né? Nesse texto, Castells apresenta uma descrição do funcionamento do ChatGPT, seu potencial em alguns setores da atividade humana, mas também alerta para alguns potenciais riscos, né? O texto termina com uma nota irônica, né, publicada entre colchetes. Começa o colchete e o texto diz: este texto foi gerado até aqui pelo chat GPT-3, a partir de minha demanda. O comando foi: escreva uma nota de opinião sobre o chat GPT-3 como se fosse Manuel Castells. E a nota termina assim: agora tudo é possível. Né?
Então, Castells, ironicamente, pediu para o ChatGPT escrever o artigo dele e desvenda isso, né, para o leitor. Então, ele já faz aí uma metalinguagem, né, que obriga a gente a pensar. Ele fez mesmo isso ou ele está brincando, né? É verdade que foi o ChatGPT que escreveu, mas parece tanto com o texto dele, não é? Outro autor importante na área da linguagem que eu tomo e da contemporaneidade é o Noam Chomsky, que na mesma época, mesmo mês, março de 23, publicou no New York Times um artigo, escrito em parceria com dois colegas, que eu não confesso que eu não conheço, Ian Roberts e Jeffrey Vatumo, né? O Chomsky é muito conhecido, né? O artigo dele se chama A Falsa Promessa do GPT, mostrando algumas sérias inconsistências e limites dos processadores de linguagem natural. E aí é um pessoal da área de linguagem, da linguística, que é o Chomsky, misturado com o pessoal da área de tecnologia, que são esses outros colegas dele. Então, como esses processadores de linguagem natural, diz o Chomsky e os seus colegas, como eles operam no nível da probabilidade e da coerência interna da estrutura gramatical da linguagem produzida, ou seja, na verdade ele não pensa, né? Ele não planeja um texto, ele vai escrevendo uma palavra e a palavra seguinte surge porque ela é mais provável de surgir depois daquelas, etc, etc. Dizem os autores do artigo que é bastante provável que esses aparatos produzam textos inconsistentes em termos lógicos ou científicos. E acontece isso às vezes, né? O pessoal da área está chamando de quimeras, né? O ChatGPT ou qualquer simulador desses produz uma quimera, né? E que flagrantemente é uma ideia maluca, mas quase nunca é isso, quase sempre são coisas muito plausíveis, muito prováveis, né? O principal limite apontado nesse artigo do New York Times é que a inteligência artificial será sempre incapaz de incorporar princípios morais. E essa é uma discussão antiga que já está posta pelos pioneiros da ficção científica moderna a respeito dos robôs, não é? Tem lá os princípios do Isaac Asimov, né? Conhecidos como as 3 leis da robótica, né? Quando ele começa a produzir ficções sobre robôs, né? Robôs humanoides, ele pensa em elaborar leis que são imaginadas para controlar e limitar o comportamento dos robôs inteligentes que naquele momento só existiam no interior dos romances. Eles ainda não havia. Havia já simulações em computador, havia projetos, mas não havia nenhum robô humanoide como o Asimov imagina no seu universo ficcional. Mas ele pensou nas 3 leis da robótica que são levadas em conta na discussão do pessoal que lida com filosofia da mente, do pessoal que está lidando com robótica e com inteligência artificial. O Asimov imaginou 3 leis, então. A primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Cada uma dessas leis gera um problema sério para os programadores, porque o robô pode se autodestruir para não prejudicar um humano, né? Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei, ou seja, exceto que seja uma ordem para ferir um ser humano. Terceira lei, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Né? Ele pensou numa coisa que é discutida nos livros dele, mas que depois começa a ser discutida pelos filósofos, né? E pelo pessoal que está lidando com inteligência artificial, está lidando com a robótica, com a cibernética. Só que mais tarde, o Asimov percebeu que ele precisava criar uma outra lei que tinha que vir antes dessas, que ele chama de lei zero, né? O robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, ao robô tem que ser dada a iniciativa de impedir um mal, não só ele não causar o mal, portanto, um poder de se abster, mas
ativamente interferir para que a humanidade, para evitar algum mal para a humanidade. Isso é tematizado em vários romances de ficção científica, em filmes, né? Quem assistiu o Eu, Robô, que é baseado num dos principais livros do Asimov, conhece, né? Nas discussões, então a questão do artigo do Chomsky e dos seus colegas é que a inteligência artificial não conseguirá incorporar princípios morais e éticos, né? A não ser de maneira muito codificada, e vocês que são da área da filosofia sabem, né? Na questão da moral e da ética tem o indecidível, né? Não pode ser programado sempre. O imperativo categórico do Kant é um problema, né? Porque ele estabeleceu que tem que ser daquele jeito, mas quem é que é kantiano a esse ponto, não é? Talvez nem ele, mas dizem que ele era, né? Nas discussões sobre o advento desses chatbots que a gente está vendo aí no campo educacional, então, trazendo a discussão para o campo educacional, parece-me que a gente está sempre partindo de questões enviesadas, ou questões que embutem dentro delas uma concepção distorcida do que vem sendo, do que é e do que pode e deveria ser a escola e o ensino. Como o campo educacional não tem assentado, né, uma discussão muito consistente sobre o que pode ser a escola, o que pode ser o ensino, a discussão que começa a aparecer quando o ChatGPT é lançado os alunos vão copiar, os alunos, tá a questão do plágio, os alunos vão fazer a prova com inteligência artificial, eu não vou mais poder fazer nenhuma pergunta porque eles já vão saber a resposta, etc, etc. Eu acho que isso é uma questão complicada porque, na verdade, é porque a gente estava fazendo porcaria na educação, do meu ponto de vista. Né? Então, eu vou pegar um outro artigo que é do Renato Janine Ribeiro, que é o nosso filósofo que virou ministro, né? Ele foi ministro da Educação. Portanto, ele tem lugar de fala, né? No caso da educação, pelo menos ele pensa que tem. Ele também fez, ele não publicou um artigo, ele fez uma postagem nas redes sociais dele, no Instagram e no Facebook, na mesma época, quando aparece o chat GPT-3. Eu vou selecionar e ler para vocês dois trechinhos da postagem dele. O que vai ser um problema sério no ensino superior e no médio? O chat GPT escrevendo os trabalhos dos alunos. Que isso é que apavorou a todos os professores. Né? Por hora, são trabalhos tipo nota 6 ou 7. Mas é questão de tempo ele escrever TCCs ou mesmo dissertações de mestrado. Segundo trecho. Ensinamos o aluno a escrever, isto é, não só a língua, mas a construção do texto, sua lógica, etc. Mas se o GPT fizer isso direito, para quem ensinaremos isso? Lembram os mais velhos, continua o Renato Giannini, quando a calculadora tornou obsoleto o ensino de tabuada, é algo parecido com o que está acontecendo. Ora, eu acho que o Renato Giannini, embora tenha sido ministro da Educação, ele tem sérios problemas de entender o que é a educação e o que é uma aula, não é? Pelo menos por esse trecho ele revela. Quando ele supõe que a calculadora tornou obsoleto o ensino da tabuada, penso que o Renato Giannini não entendeu bem até agora por que se ensina tabuada na escola. Não se ensina tabuada na escola para as pessoas fazerem cálculos, né? Se ensina tabuada na escola para outras razões, né? Para as razões de ordem de formação do pensamento, né? Do pensamento lógico, do pensamento crítico, etc, etc. Talvez, por ele ser alguém das humanas, ele possa ter sofrido com o tempo que ele teve que decorar a tabuada, mas eu não quero fazer essa suposição, porque eu também sou da humanas, nunca tive dificuldade com a tabuada, e ia muito bem em matemática, era a matéria que eu mais gostava, embora nunca tenha me passado pela cabeça estudar matemática, o que me causou problemas com a minha professora de matemática do colegial, porque ela ficou muito brava quando ela descobriu que eu não ia prestar vestibular para matemática, porque eu era o melhor aluno que ela já tinha tido.
Ora, o ensino de tabuada tem algo a ver com algo muito sério que é defendido por Herbert, né? Herbert, o grande filósofo da educação e o grande pedagogo lá da passagem do 18 para o 19, que até tem a honra de ter sido o substituto de Kant, né? Em Königsberg, né? Na cadeira de filosofia. E o Herbert é tão injustamente criticado por ser aquele que formulou as bases do ensino simultâneo, que depois vai ser chamado pelo pessoal da Escola Nova de ensino tradicional. Né? Na polêmica entre se a escola deveria também educar ou apenas instruir, que é uma conversa que está presente até hoje, e os professores se escudam nisso para dizer: os pais têm que educar os filhos, porque a escola não educa, a escola só ensina, instrui. Né? Nessa polêmica, que já existia na época do Herbert, né? O Herbert propõe uma solução que ele chama de instrução educativa, né? Pela qual todo o ensino tem que ser, ao mesmo tempo, instrução e educação. Né? Para explicar isso, ele se estende longamente sobre o papel formador, por exemplo, do ensino de matemática, mas da formação moral e ética, e não da formação do espírito matemático. Não é? Para a surpresa daqueles que pensam que as únicas disciplinas formadoras do caráter e da personalidade seriam as humanidades, o Herbert mostra quanto que o aprendizado de matemática, na concepção dele, pode trazer aos aprendizes, em termos de formação moral, na medida em que ele dá uma sensação de poder moral, já que essa disciplina mostra que, pelo menos em algum lugar do mundo, é possível ter alguma certeza e alguma convicção de que existem verdades universais. Se não existem em todo o universo, em alguns setores, que são setores matematizáveis, é possível encontrar algum refúgio na verdade. E isso, de acordo com Herbert, podia dar uma sensação moral de poder para o aluno. Né? Eu posso ter certeza, pelo menos, disso, que é o que o Descartes faz. Né? Eu penso, logo existo e tal. E aí ele vai matematizar, vai surgir daí uma proposta de ciência matematizável, etc. Né? Então, o temor que tem assolado, né, a nossa categoria profissional, dos professores, não só nós, professores universitários, mas, em particular, os professores do ensino fundamental e médio, né, é essa impossibilidade de saber se foi o aluno ou foi a máquina que produziu o texto que o professor pediu. Ora, do meu ponto de vista, esse temor revela uma grande distorção a respeito do que se deveria fazer no ensino, se quisermos que a escola seja de fato formadora. Né? O que eu penso sobre isso? É o que eu tenho trabalhado nos meus cursos de didática. Até hoje, nós, professores, nos contentamos em ensinar coisas muito restritas. O que o professor ensina se a gente tirar tudo das especificidades dos conteúdos? Ensinar, o que é de fato ensinado? O professor ensina e trabalha com as questões que já têm resposta. Não é? O professor ele trabalha com um conjunto de conteúdos, mas ele não explora, ele não permite que os alunos explorem totalmente esses conteúdos naqueles setores em que eles podem gerar incerteza, naqueles setores nebulosos que não há respostas prontas, não é? Então, nós ensinamos aquilo que temos certeza. Eu ensino o aluno a responder perguntas que eu faço, e as perguntas que eu faço têm resposta. Todas as perguntas que eu faço como professor, eu já não faço mais isso, né? Mas que eu fazia até num certo tempo, quando eu era professor de história, eu fazia perguntas que os alunos iam responder, e aí eu podia dizer se estavam certa ou errada, né? Se o aluno aprendeu. Com isso, o que acontece? A gente a gente expulsa do ensino toda a zona perigosa do saber. Esta zona perigosa que é justamente a zona fértil, a zona que vai trabalhar com as questões que ainda não foram feitas, não é? Ou as questões que já foram feitas, mas sobre as quais nunca se encontrou uma resposta
definitivo. Então, a gente não abre possibilidade para os alunos questionarem, especularem, produzirem qualquer ameaça às ideias e ao mundo já instituído. Mesmo que isso seja feito com grande sofisticação, mesmo que ensinamos, sejamos excelentes professores e os alunos adquiram os conteúdos mais sofisticados, né, na linha lá do que o Marco Sacrini expôs, né, no nosso evento, de dominar mesmo a estrutura do texto argumentativo, adquirir boas maneiras de ler esse texto argumentativo e também de produzir uma boa argumentação, dificilmente nós abrimos a nossa aula, e não só na universidade, mas no ensino fundamental e médio, para os alunos questionarem, e questionarem não perguntas que o professor vai responder, questionarem aquilo que eventualmente não tem resposta, porque isso é um perigo, isso é um risco, né? Nos tira o chão de professores. Como é que eu vou saber, como é que eu vou explorar uma questão dessa, como é que eu vou fazer os alunos explorarem, né? E não se permite, portanto, que as novas gerações se apossem dos temas propostos lá na aula, né, que são lá na linha do Machelat em cima, na linha do La Rosa, aquilo do Rancière, né, aquilo que a gente traz e põe lá na mesa e fala, agora vamos trabalhar com isso, dessacralizando isso, né? A gente não abre espaço para que essas novas gerações se perguntem sobre aqueles temas já consagrados, a Revolução Francesa, né? A Guerra do Peloponeso. E se? E se não for assim? E se não tiver sido assim? E se pudesse ser diferente? E se puder ainda ser diferente? Ou seja, se o mundo puder ser diferente do que é, a gente bloqueia essa possibilidade dessas novas perguntas, e é a partir desta lógica de ensino, a partir do modo como até hoje ensinamos, que é o de ensinar as perguntas para as quais já existem respostas, que nós nos apavoramos com a introdução de algo como o ChatGPT ou com esses outros simuladores de linguagem natural, porque as perguntas que nós sempre fizemos, estes processadores vão responder. Quais as causas da Revolução Francesa? Né? Quem foram as amantes de Luís XIV? Né? Eu tinha um professor no departamento de história que gostava de contar as fofocas de alcova sobre a Idade Média, né? O professor Vitor Deodato. Então a gente ficava sabendo que a imperatriz fulana de tal tinha flertado com não sei quem. Tal. Quer dizer, são perguntas que já foram respondidas, né? É curioso, é divertido, mas não caminha no sentido de um projeto formador mesmo, né? Então, tendo feito esses reparos sobre o modo como as preocupações em relação à inteligência artificial têm chegado para os professores e as professoras, é que eu vou falar um pouquinho sobre os meus exercícios heréticos. Porque eu pretendo que eles deem origem ao meu próximo projeto de pesquisa, mas que não pode ser desenvolvido agora porque eu estou envolvido na produção de um livro que vai virar minha livre-docência, que é sobre a ideia da didática como ficção. Mas vamos lá. Nesses exercícios heréticos com a inteligência artificial, que eu pus no título da minha fala, são coisas que eu tenho usado, né? Eu pegado o ChatGPT e agora essa outra, como é que chama? DeepSeek, né? A chinesa, pedindo para ele fazer algumas coisas, escrever algumas coisas. Então, pensando nessas ferramentas, com o espírito com que o educador francês Célestin Freinet se apropriou de todos os meios técnicos de que ele dispunha na sua época para formular aquilo que ele chamou de técnicas Freinet da escola moderna. Né? Ele se apropriou da imprensa, ele se apropriou da ilustração, ele se apropriou do cinema, da fotografia, e fazia os alunos se apropriarem de todas essas técnicas e tal, e ele foi inventando outras, o texto livre, tudo, né? Então, eu acho que se o Frenet Redivivo encontrasse o chat GPT, ele ia usar, ele ia dar um jeito de usar, né?
Não que ele assumisse, o Freinet, uma neutralidade da tecnologia, mas sim que ele sempre pôs a tecnologia nas escolas dele a serviço de uma escola e de uma pedagogia que atendesse a certos princípios e objetivos que ele procurou formalizar num texto dele que se chama Invariantes Pedagógicas. Uma escola a serviço dos interesses das crianças, dos alunos, das alunas, das suas famílias, do interesse das pessoas e comunidade das classes populares, porque ele era comunista, né? Ele era comunista. Ele foi expulso do Partido Comunista de tão comunista que ele era, né? Para que esses alunos dele se tornassem também produtores culturais com potência para discutirem e argumentarem de igual para igual na vida da polis, né? Assim, eu penso que é necessário admitir que as ferramentas de inteligência artificial que nós temos disponíveis, particularmente na área de processamento de linguagem, eu não mexi ainda com as de imagem, de vídeo, porque nem é minha praia, né? Minha coisa é o texto. Eu acho que essas ferramentas ainda têm um alcance limitado, mas nós estávamos explorando, por exemplo, os tradutores automáticos que melhoram a cada dia, etc. Mas eu acho que eles são um bom tema para a gente pensar nas possibilidades embutidas nesse tipo de técnica, né? Se nós conseguirmos liberá-las da lógica algorítmica que a preside agora, não é? Como poderíamos nós nos apropriar dessas técnicas de um modo transformador? Ou necessariamente elas são do mal? Eu acho que é uma discussão que nós vamos ter que fazer, né? Não, é do mal, não tem jeito, acabou. Não vou mexer nisso. Talvez tenhamos que aprender a fazer outras perguntas para elas, né? E com certeza, talvez nós tenhamos que admitir finalmente que o papel do ensino na escola, e em especial na escola pública, é ir além das perguntas que vão cair na prova do vestibular, né? E trabalharmos muito mais com a possibilidade de ensinar a perguntar do que de ensinar a dar as respostas corretas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui alguns pedacinhos desses exercícios, um com ficção, e depois falar de um exercício de não ficção, que é da produção de um texto na área de estudo pedagógico, na área de educação. Vou ler brevemente, trechinho pequeno. Saiu uma notícia há pouco tempo atrás, em final de setembro, qualquer coisa assim, eu acho, do ano passado, uma notícia que estava escrita assim: um grupo de vacas foi visto no estacionamento de uma UPA, unidade de pronto atendimento, em Betim, Minas Gerais. Um homem registrou o momento e publicou o vídeo nas redes sociais na última quarta-feira. Depois a notícia discutia essa história, a repercussão que alcançou nas redes sociais, e eu imaginei imediatamente um escritor que eu lia muito quando era criança e quando era jovem, que era o Fernando Sabino. Ainda mais que foi em Minas Gerais que aconteceu a coisa. E eu pedi para o chat GPT, apresentei esse resumo da notícia e pedi para o chat GPT, crie uma crônica no estilo de Fernando Sabino com base na seguinte notícia. A crônica vem intitulada As Vacas da UPA. Não sei se alguém tem familiaridade com os textos do Fernando Sabino, mas tinha uma época, na minha época de escola, a gente tinha que ler, eram os textos que apareciam. Estava entrando a crônica como um texto mais informal, né? Começa assim: era uma tarde comum em Betim. O calor típico de outubro fazia com que o asfalto da cidade brilhasse sob o sol, como se estivesse sendo derretido aos poucos. A UPA estava lotada, como sempre. Pacientes iam e vinham, cada um com suas dores, seus problemas, suas esperanças de que aquele dia pudesse acabar melhor do que começou. Mas naquele dia Betim foi presenteada com uma cena que mais parecia saída de um daqueles contos do insólito,
dignos de virar crônica. Ô Zé, olha isso aqui, gritou o segurança do posto de saúde com o celular em punho, enquanto filmava a cena que em poucas horas rodaria as redes sociais como pólvora. E o que era? Nada menos que um rebanho de vacas, tão tranquilas quanto uma manhã de domingo, passeando pelo estacionamento da UPA, como quem não tem pressa para coisa alguma. As vacas, alheias ao burburinho que causavam, pararam ao lado dos carros estacionados, mastigando lentamente, com aquela serenidade bovina que beira o filosófico. A dona Maria, que esperava a vez para ser atendida, olhou de relance pela janela e incrédula murmurou: é só o que me faltava, essas bichas vieram procurar atendimento também? E o povo ria. Porque se tem uma coisa que o mineiro sabe fazer bem é rir da própria sorte, mesmo quando ela parece mais desafinada que violino de principiante. Os enfermeiros tiravam fotos. Os motoristas dos carros ficavam indecisos entre se preocupar com os riscos nas latarias ou aproveitar o espetáculo inusitado. E as vacas, elas continuavam a caminhar plácidas, sem saber que naquele momento eram as estrelas de um show que ninguém esperava. No vídeo, que logo foi parar nas redes sociais, o homem que filmava não conseguia conter o riso. Olha só, gente, até as vacas estão querendo atendimento aqui na UPA. Estão precisando de um pronto-socorro de pasto, é? Fernando Sabino, se estivesse vivo, talvez sorrisse ao imaginar essa cena. O Brasil é isso, uma mistura constante de imprevistos, de absurdos que em outros lugares seriam anomalias. Aqui a gente se acostuma. Vaca no estacionamento da UPA? Amanhã pode ser um cavalo no banco de espera ou um porco na fila do SUS. Quando as vacas, satisfeitas com o tour pelo estacionamento, finalmente foram embora, sem pressa, é claro, a vida na UPA voltou ao normal, ou quase. Porque por algum tempo aquele passeio inesperado ofereceu aos pacientes e aos funcionários algo que Betim e o Brasil todo precisa tanto quanto saúde, uma boa dose de humor para aliviar o peso do cotidiano. E no final das contas, quem pode culpar as vacas? Afinal, quem não precisa de uma escapada dessas de vez em quando? Esta crônica que o chat GPT escreveu. Eu não intervim nela. Tá? Eu pedi em outra ocasião para ela escrever um conto, mas essa eu não vou ler para vocês, que é mais longo. Um conto no estilo do Jorge Luiz Borges, e depois um conto no estilo de um autor que eu gosto, que é o José J. Veiga, e depois pedi para ela misturar os dois contos. Né? E aí ela pega o bibliotecário que ela criou como personagem do conto do Borges, lendo a história do José J. Veiga e imaginando um outro final numa biblioteca em Buenos Aires, e aí o mundo acaba, porque ele mergulha tudo dentro do livro, bem ao estilo desse tipo de literatura. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho o que é possível fazer, não é? Se eventualmente eu tivesse que escrever uma crônica diária para um jornal, não sei não se eu não mandaria esta dizendo que tinha sido eu que escrevi. Né? Mas aí eu estava pensando em ir além, não é? Essa é a ideia minha para o meu próximo projeto. Não sei se vai virar isso, né? Porque até lá esses chatbots estão evoluindo, né? Isso aqui eu já fiz o ano passado, no final do ano passado. Mas é a ideia, se eu pedisse para ele escrever um artigo sobre educação, mas depois eu fui além. Se ele pudesse escrever um livro sobre a pedagogia do século XX e os desafios da escola pública no século XXI. Né? Então, eu pedi, primeiro dei o título, né? A pedagogia do século XX e os desafios da escola pública no século XXI, como deveria ser a estrutura de capítulos para um livro com esse título? Aí me aparece a seguinte resposta. Para um livro com o título A Pedagogia do Século XX e os Desafios da Escola Pública no Século XXI, a estrutura de capítulos poderia seguir uma organização que aborde as teorias pedagógicas centrais do século XX, contextualizando-as com os desafios contemporâneos enfrentados pela escola pública no século XXI. Aqui está uma sugestão de estrutura de capítulos. Eu vou ler só os títulos dos capítulos que ele me dá, porque ele põe uns subtítulos também, e depois eu pedi para ele desenvolver um pouquinho, mas é só para vocês terem uma ideia de aonde chega, né?
Então, teria uma introdução que apresenta o tema, capítulo 1, a Revolução Pedagógica do século XX, que vai entrar com a Escola Nova, né? Capítulo 2, a Escola Pública no século XX, um panorama. Capítulo 3, Desigualdade e Inclusão, desafios inerentes à escola pública. Tudo que já produziram várias teses lá no nosso programa, né, de pós-graduação. Capítulo 4, a Educação Progressista de John Dewey e seus reflexos no século XXI. Capítulo 5, Paulo Freire e a Pedagogia da Libertação, reflexões contemporâneas. Capítulo 6, Tecnologias Educacionais, um novo desafio para a escola pública. Capítulo 7, Formação Docente, um desafio contínuo. Capítulo 8, o século XXI e os novos paradigmas da inclusão escolar. Capítulo 9, a crise da escola pública, financiamento, gestão e políticas educacionais. E conclusão, né? Então, teríamos aqui capítulos que dizem respeito ao EDF, ao EDM e ao EDA, não é? E a inteligência artificial escolheu, sem orientação minha, do prompt, escolheu 2 educadores simbólicos do século XX, né? O John Dewey, mas pensando nele hoje, e o Paulo Freire pensando nele hoje, não é? Então, na conclusão, ele propõe reflexões sobre como as teorias pedagógicas do século XX podem ajudar a enfrentar os desafios da escola pública no século XXI, sugestões para uma pedagogia renovada e uma visão para o futuro da educação pública, síntese das questões centrais discutidas no livro. Já tem o plano do livro, próximo livro que eu vou escrever, né? Mas aí a gente pede para ele desenvolver mais, e o tipo de texto que vem é muito naquilo que eu e o Marco já conversamos, né? Vem naquilo que já foi pensado, não é? Então ela é capaz, essa inteligência artificial, é capaz de dizer quase com as mesmas palavras o senso comum sobre a pedagogia no dia de hoje, mas não é um senso comum. O nosso drama é esse, é o senso comum que está nos artigos das revistas pedagógicas. A gente pensa que nas revistas pedagógicas devia estar uma discussão mais elaborada, mas as palavras são as mesmas, as categorias são as mesmas, não é? Eu vou ler o último parágrafo, quando eu pedi para ele escrever a introdução do livro, o último parágrafo que o chat GPT produziu. A educação pública, embora com todos os seus problemas e limitações, continua sendo uma das poucas instituições com o potencial de reduzir desigualdades e criar condições mais justas para todos. Se no século XX a escola pública representou uma conquista democrática e inclusiva, no século XXI ela enfrenta o desafio de se reinventar em um mundo em constante transformação. Este livro pretende ser uma contribuição para esse debate, ao oferecer uma análise crítica da pedagogia passada e uma visão renovada das possibilidades para o futuro da educação pública. Como sabemos, eles trabalham com plausibilidade e probabilidade na sequência gramatical das frases, não é? Esta frase que eu acabei de ler para vocês, eu já li em muitos trabalhos dos meus alunos, eu já li em artigos da revista da nossa faculdade, eu já li em conferências apresentadas, eventualmente até por mim mesmo, ou por meus colegas na faculdade, não é? Então, é com isso que eu tenho trabalhado para pensar, né, nos limites e no potencial da inteligência artificial para se pensar a nossa área. O que eu estou chamando de exercícios heréticos, por enquanto, são exercícios mesmo, né, mas que eu acho que coletivamente a gente vai ter que pensar nisso, né, porque ela nos obriga, no fundo, a pensar no que nós viemos fazendo com a educação até agora, para nos apavorarmos com o fato de que a inteligência artificial vai corrigir nossas provas. O problema está aí ou está nas nossas provas? Naquilo que nós chamamos de provas. Por que nós ainda temos que ter provas? Acho que é isso. Obrigado.